pelas bênçãos, por tudo que Ele tem feito, não só na minha vida, mas na vida de toda a igreja, que continua firme na presença do Senhor Jesus. A palavra do Senhor em Mateus 9. E Jesus, passando adiante dali, viu sentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentou-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessita de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Até aqui, bem? A igreja pode se sentar, por favor. Esta palavra do Senhor Jesus, a vocação de Mateus, no qual o Senhor Jesus passa na alfândega e vê aquele homem sentado. Que na verdade, quem era Mateus? Mateus era um homem no qual ele colhia os impostos, ele vivia na alfândega e bem provável ele poderia ser até chefe da alfândega. Tudo que passava naquela cidade, ele pegava tributo de todas as pessoas. E como Mateus era um publicano e colhia imposto até que não deveria colher, falando em nossas palavras no dia de hoje, não era justo. Ele fazia injustiça com as pessoas, na verdade, porque não era o correto. Mas esse homem, chamado Mateus, infelizmente, por causa do trabalho dele, desse trabalho de ser colhedor de imposto, ele perdeu a família. A família, ele não tinha mais a família, porque naquela época, quem era colhedor de imposto, a família dava como morto. Não fazia parte mais da família, porque era vergonhoso para a família. E para a sociedade, porque a sociedade mesmo em si fazia a exceção dele, não aceitava. Porque na verdade ele tirava muito dos outros, das pessoas que às vezes nem tinha só para sobreviver. Mas como o trabalho dele era colher os impostos para levar para outro lugar, não ficava só com ele, era dividido, mas a maior parte ficava com ele. Era por isso também que os publicanos, colhedores de impostos, eles enriqueciam, porque ele pegava não só os impostos corretos, só a quantidade que deveria ser, ele pegava além do normal e ele ficava com uma parte. Mas aqui, e com certeza, Mateus já tinha ouvido falar de Jesus Cristo, não só uma vez nem duas, porque o Senhor Jesus já andava pregando o Evangelho, apregoando em todo canto, e o nome do Senhor Jesus já era bem conhecido. E um certo dia, quando o Senhor Jesus entra naquele lugar, vê ele sentado.
E o Senhor Jesus percebe logo, e ele reconhece quem é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus o convida para seguir. E ele não pensa duas vezes, com certeza não, porque ele só estava esperando uma oportunidade para conhecer o Senhor Jesus Cristo mais de perto e começar a seguir. Como nós, quando não conhecemos, e quando alguém chega para você e fala do amor do Senhor Jesus, ou quando você escuta em algum lugar passando e você escuta falando do amor dele, falando que ele é a salvação. E eu creio que Mateus, ele pensou: eu quero também ser salvo, eu quero seguir a este Senhor que fala palavras bonitas, palavras de salvação, palavras de amor. E com certeza eu não vou ser mais aquela pessoa que não tem família, eu não vou ser mais aquela pessoa que vai ser rejeitada. Não, porque agora eu vou estar com o Senhor Jesus. É assim que nós devemos pensar, porque não somos rejeitados, pelo contrário, nós somos abençoados, porque temos o Salvador conosco. Nós aceitamos Ele, seguimos a Cristo e servimos de coração. E eu acredito que o Mateus não pensou duas vezes. Levantou-se e começou a seguir o Senhor Jesus Cristo. E saindo dali da alfândega, Mateus convida logo o Senhor Jesus Cristo para ir com ele na casa dele. E o Senhor Jesus foi ele com seus discípulos. E quando chega na casa de Mateus, tem um banquete ali. Eles vão comer, vão se alimentar e vão falar do amor do Senhor Jesus Cristo. Porque onde o Senhor Jesus Cristo passava, falava do amor dele. Ele não passava, não deixava de falar do reino dos céus em nenhum lugar que ele passa. Porque para isso ele veio. Ele veio para conquistar nações e levar para a salvação aqueles que são doentes, que são oprimidos e que necessitam de um médico verdadeiro. Não um médico que seja terreno, mas um médico espiritual, no qual o Senhor Jesus Cristo veio para este propósito. Glória a Deus. E aqui então o Senhor Jesus fala, quando os publicanos questiona os discípulos: por que o vosso mestre está na mesa sentado com os publicanos e com os pecadores? E o Senhor Jesus Cristo não deixa nem seus discípulos responder. Ele mesmo vai e responde: eu vim para os doentes e não para os sãos. Porque todos aqueles que estavam ali estavam todos doentes. Todos eles necessitavam do médico. E esse médico era o Senhor Jesus. Todos aqueles povos que estavam ali sentados, que era rejeitado pela sociedade, necessitava do médico. E eu acredito que naquele momento, todos aqueles que estavam ali sentados naquela mesa, aceitou o Senhor Jesus e começou a segui-lo, porque não tinha como você não aceitar o Senhor Jesus e seguir a Cristo. Diante das palavras que ele falava, diante das mensagens de sabedoria, ensinamento que ele falava, que ele fazia, principalmente aquele povo que estava ali, desprezado por todos, sozinho, na solidão, triste, angustiado. O único caminho verdadeiro, só o Senhor Jesus Cristo. E ele estava ali, de braços abertos, para receber toda aquela multidão. Glória a Deus. E quando o Senhor Jesus fala: eu não vim para os sãos, mas sim para os doentes. É a mesma palavra que está aqui em Mateus 11, 25, no verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus convida
todo o povo que está necessitado da palavra do Senhor Jesus Cristo, que está necessitado de ouvir o amor do Senhor, que está necessitado das coisas não terrenas, mas sim das coisas espirituais. Porque muitas pessoas acham que está bem de saúde, mas que na verdade não está. Porque não é a nossa carne. O que conta não é a nossa carne. A gente não tem que ver só a nossa carne, e sim nós temos que olhar o lado espiritual, porque nós devemos prestar mais atenção nas coisas espiritual, para que possamos nos fortalecer a cada dia e estar mais perto do Senhor Jesus, do que prestar atenção no corpo material. Porque essa parte não interessa tanto para a gente, porque não adianta a gente estar bem por fora, mas por dentro a gente não está. Como é que estamos dentro? Estamos com o coração puro? Estamos bem com o Senhor Jesus Cristo? Estamos buscando Ele constantemente? O que estamos fazendo para continuarmos na presença do Senhor, para continuarmos fazendo a vontade do Senhor Jesus, para continuar adorando e glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo a todo instante, a todo momento, independente do que esteja passando, independente da circunstância, independente de onde você estiver, que seja em qualquer lugar, que nós devemos estar sempre adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. E este homem ganhou uma família a partir daí. E a família não foi pequena, a família foi grande, porque ele começou a seguir o Senhor Jesus Cristo. E nunca mais ele teve tristeza na vida dele, porque ele estava com o rei, o dono de tudo, e o Pai de todas as nações, no qual aquele que veio para resgatar nós dos pecados e fazer discípulos do Senhor Jesus Cristo, e caminhar, buscando constantemente, buscar a presença do Senhor Jesus Cristo, e através disso, perseverando constantemente, para que possamos ganhar almas para o reino do Senhor, porque foi isso que Mateus fez. Mateus saiu caminhando, ele estava evangelizando e ganhando alma para o reino do Senhor Jesus Cristo. Ele não ficou parado, pelo contrário, ele trabalhou bastante para o reino do Senhor Jesus Cristo. E que nós possamos a cada dia ser firme na presença do Senhor Jesus Cristo, para que possamos continuar com esta alegria que o Senhor Deus nos dá, para continuarmos firmes na presença dEle e conquistar o reino do céu, a nossa coroa. Que nós possamos também não só cuidar de nós, não só pensar em nós, mas sim pensar naqueles que estão lá fora, necessitando do amor do Senhor Jesus, porque muitos lá fora querem vir à casa do Senhor Jesus, querem aceitar Jesus, mas às vezes tem uma barreira muito grande e eles não conseguem, e por isso que eles necessitam que nós oramos por ele todos os dias, independente de quem esteja lá fora, que nós buscamos por ele e que nós falamos do amor de Jesus constantemente, perseverando. Como o meu pai fala, ele não tem paciência de ficar sempre plantando a semente ali. Ele mesmo falou, eu não tenho paciência. Eu falo uma vez, não quer. Eu falei, papai, mas tem que perseverar, tem que continuar. Não faz só uma vez, vai outra vez, a segunda, a terceira, a quarta, até a pessoa voltar para o Senhor Jesus. Porque é a perseverança em Cristo Jesus que vai criar o Santo Espírito naquela pessoa, e aquela pessoa vai vir para o caminho do Senhor. Nós devemos sim ser perseverante quando for evangelizar uma alma, porque isso que o Senhor Jesus quer, que nós sejamos perseverantes e não desista de sequer uma alma,
porque a alma para o Senhor Jesus Cristo é muito precioso. Somos preciosos para o Senhor Jesus Cristo e Ele quer que nós façamos também isso pelas pessoas que estão lá fora. E eu agradeço a oportunidade e peço ao Senhor Jesus que continue fortalecendo toda a igreja.